Welcome back. We are joined by Professor John Mearsheimer. Bem-vindo de volta. Estamos aqui com o professor John Mearsheimer para discutir a guerra contra o Irã, que definitivamente não está saindo como planejado. Muito obrigado por voltar ao programa. É um prazer, Glenn. Como eu disse, a guerra definitivamente não está indo como Trump esperava, mas parece estar se desenrolando como muitos previram. De fato, o próprio Trump recebeu muitos alertas antes de seguir por esse caminho. E agora, é claro, não está claro que direção ele deve tomar. Também vemos relatos da mídia americana de que até mesmo Israel está começando a se preocupar. Eles não acreditam que o Irã vá colapsar, não acham que ele vá se render. Então, se o tempo está a favor do Irã, por que seguir por esse caminho? O Wall Street Journal disse algo semelhante, que os assessores de Trump gostariam de encontrar uma saída rápida dessa guerra. Então, o que você acha disso? Este é o fim da guerra, ou o Irã não permitirá que isso aconteça. Bem, está bastante claro que a guerra não está indo bem para os Estados Unidos e que o presidente Trump, ao que me parece, gostaria de pôr fim a ela. O problema que ele enfrenta é que não consegue encontrar uma saída. Acho que ninguém consegue contar uma história plausível sobre como essa guerra termina. Se tivéssemos derrotado o Irã de forma decisiva, como derrotamos de maneira decisiva tanto a Alemanha nazista quanto o Japão imperial na Segunda Guerra Mundial, então poderíamos dizer que a guerra acabou, que somos os vencedores e que vamos impor os termos ao perdedor. Mas não foi isso que aconteceu aqui. Eles não conquistaram nada que se aproxime de uma vitória decisiva. E de uma forma muito importante, os iranianos têm um incentivo para continuar a guerra, transformando-a em uma guerra prolongada de desgaste. E eles têm os meios para fazer isso. Então a questão é, como o presidente Trump consegue que o Irã concorde em encerrar essa guerra? Quando você ouve as pessoas do governo falando, às vezes parece que somos os únicos jogadores nesse jogo. Bem, os israelenses também. Mas os americanos e os israelenses estão no comando. Nós determinamos quando a guerra começou, determinamos quando ela termina e determinamos as condições que os iranianos têm de aceitar. Essa é a visão que se tem dentro do governo. Mas não é assim que o mundo real funciona. Os iranianos têm voz nisso. E a questão é, como fazer com que os iranianos concordem em parar de lutar? Agora, algumas pessoas podem dizer que estamos infligindo tanto castigo aos iranianos que eles ficariam felizes em desistir. Pete Hegseth tem dito que hoje será o dia do bombardeio mais intenso que Israel e os Estados Unidos infligirão a eles. Certo, vamos supor que hoje eles imponham mais punição do que em qualquer um dos 11 dias anteriores da guerra. Isso significa que os iranianos vão levantar as mãos e desistir? Duvido muito. Acho que o Irã se preparou para suportar uma punição massiva dos Estados Unidos e de Israel. Então podemos atacar, mas os iranianos não vão levantar as mãos. Na verdade, o que os iranianos vão fazer é aumentar a aposta do lado deles. À medida que subimos a escada da escalada, eles também subirão a escada da escalada. Se você começar a destruir infraestrutura crítica dentro do Irã, eles destruirão infraestrutura crítica dentro dos estados do Golfo e dentro de Israel. E eles podem fazer isso. Eles têm muitos mísseis balísticos, muitos drones, quase todos altamente precisos, e estão operando em um ambiente repleto de alvos. Não é como se eles não conseguissem encontrar alvos para atingir. Eles podem atingir alvos econômicos e estratégicos vulneráveis e importantes com relativa facilidade. Portanto, eles têm uma mão forte para jogar. Quando digo eles, quero dizer que os iranianos têm uma mão forte para jogar. E eles não têm nenhum incentivo para resolver isso nos termos dos Estados Unidos. Eles têm um interesse profundamente enraizado em garantir que obtenham algo de um acordo. Alívio das sanções, reparações, quem sabe.
Mas eles vão negociar duro, porque quanto mais o tempo passar, mais desesperados estaremos para resolver essa questão. Então tudo isso é para dizer que neste momento não vejo uma saída para o presidente Trump. Espero estar errado, espero estar deixando passar algo e que a guerra possa simplesmente ser encerrada. Mas ninguém conseguiu me apresentar uma explicação plausível de como isso pode chegar ao fim em breve. Eu só acrescentaria um último ponto, Glenn. Acho que, se os efeitos sobre a economia internacional forem significativos, se parecer que estamos à beira de um colapso, e isso é possível, então, nesse momento, os americanos encerrarão a guerra. Mas isso não será uma vitória. Teremos cedido aos iranianos se esse cenário se concretizar. E isso é, como você bem sabe, um cenário muito realista. O que você está descrevendo, porém, é o que os Estados Unidos esperavam ou imaginavam que o mundo seria. É o que costumávamos chamar de dominância de escalada, a suposição de que alguém pode decidir o ritmo de subir ou descer na escada da escalada. Isso parece razoável quando se está em uma posição hegemônica confortável. Você pode dominar, pode ditar quando a guerra começa, quem deve se envolver, quais são os alvos aceitáveis e quando encerrá-la. Mas parece que o Irã não pode encerrar esta guerra, porque se aceitarem algum tipo de cessar-fogo agora, seu principal medo, muito parecido com o medo dos russos, é que os Estados Unidos simplesmente voltem em alguns meses. In a few months. But if there is no deal. Mas se não houver acordo, se você observar o conflito russo, se eles não conseguirem um acordo que lhes garanta segurança, eles tomarão território para assegurar isso. Mas, do lado iraniano, se eles não conseguirem nenhum acordo que lhes dê segurança adequada para garantir que isso não aconteça novamente, eles não vão atrás de território. Parece que, bem, expulsar os Estados da região, eliminando esses estados do Golfo, poderia ser um caminho possível. Eu uso a palavra razoável. Bem, provavelmente não é a palavra certa aqui, mas o que você acha que será a consequência para os estados do Golfo? Quão vulneráveis eles são? Bem, os estados do Golfo são extremamente vulneráveis. Quero dizer, antes de tudo, eles têm apenas um punhado de locais de petróleo onde processam óleo, petróleo e gás natural liquefeito, entre outros. A infraestrutura petrolífera é muito vulnerável. São alvos grandes e fáceis. E não há dúvida de que os iranianos podem destruir a infraestrutura petrolífera de todos os estados do Golfo com relativa facilidade. Eles têm mísseis balísticos de curto alcance e drones para isso. Mas o outro conjunto de alvos que realmente importa são as usinas de dessalinização. Esses países do Golfo dependem fortemente da água potável que vem dessas usinas. Eu li outro dia que há uma usina de dessalinização que abastece Riad, a capital da Arábia Saudita. E se essa usina parar, você está tirando 90% da água de que Riad depende. No geral, parece que a Arábia Saudita obtém cerca de 70% de sua água de usinas de dessalinização. No caso do Kuwait, o número é 90%. Para Omã, é 76%. Ou seja, esses países são extremamente dependentes de usinas de dessalinização. E água, não se pode viver sem água. Pense nisso. Então há esse conjunto muito vulnerável de alvos, essas usinas de dessalinização que os iranianos poderiam facilmente destruir. Então você tem os locais de petróleo de que falei antes. Poucos em número, facilmente alvejados e que podem ser destruídos. Você pode arruinar esses estados. Poderia pegar Abu Dhabi e simplesmente devastá-la. Portanto, os iranianos têm opções realmente sérias aqui. E então, se você olhar para Israel, não acho que o Irã pudesse fazer isso com Israel. Mas com o passar do tempo, e à medida que os israelenses ficarem sem interceptadores defensivos, interceptadores capazes de derrubar mísseis balísticos inimigos, a quantidade de dano que o Irã pode causar a Israel será muito grande. Já se vê evidências de que os iranianos estão atacando Israel, e esses ataques aumentarão com o tempo. É por isso que é tão evidente que os iranianos têm opções reais.
so obvious that the Iranians have real options. The idea that we have escalation dominance. A ideia de que temos domínio da escalada e de que podemos derrotar os iranianos à medida que subimos a escada da escalada é, na minha opinião, um argumento falacioso. Eles têm, de certa forma, uma capacidade de destruição assegurada. Poderiam destruir os estados do Golfo, certo? E isso teria um efeito profundo na economia mundial. Certamente o presidente Trump e seus assessores já começaram a perceber isso, e acho que esse é um dos motivos pelos quais estão interessados em buscar uma saída agora. Mas então surge a questão: como encontrar essa saída? Não acho que exista uma neste momento. Penso que o que farão será escalar ainda mais, acreditando que a escalada resolverá o problema. Isso volta ao meu ponto sobre o que Pete Hegseth está dizendo hoje, terça-feira, ser o dia em que infligiremos o maior castigo aos iranianos até agora. Certo, começamos a subir a escada da escalada, mas isso me leva de volta ao meu ponto anterior sobre o que os iranianos podem fazer se subirem a escada da escalada conosco. A questão é que eles poderiam causar danos massivos aos estados do Golfo. Eles têm opções aqui e podem causar danos enormes à economia internacional. Portanto, há que subir a escada da escalada não vai produzir um resultado satisfatório para nós, para os Estados Unidos e para Israel. Considerando que eles são tão vulneráveis com as usinas de dessalinização, é um pouco estranho que os Estados Unidos tenham escolhido escalar o conflito atacando uma usina de dessalinização dentro do Irã. Porque agora o Irã pode pode retaliar pelos mesmos meios sem ser visto como o principal agressor, tendo essencialmente um álibi para fazê-lo. Mas quão significativo é o ataque ou a suspensão do comércio de energia? Muitas pessoas apontam que isso também está ligado a todo o sistema financeiro internacional por meio do petrodólar. Essa parece ser uma das áreas que preocupam o governo Trump. Mais uma vez, eles destacam que se o Irã tentar bloquear o Estreito de Hormuz, então, de acordo com o tweet de Trump, eles atingirão o Irã 20 vezes mais forte. E agora ouvimos Macron dizendo também que, vamos ajudar de alguma forma defensiva para reabrir o Estreito de Hormuz. Quão importante é o aspecto energético aqui? Que tipo de dimensões isso envolve? Bem, a questão energética é de enorme importância. 20% do petróleo e do gás do mundo vem do Golfo Pérsico. Isso é extremamente relevante. E todos entendem que se isso se transformar em uma guerra prolongada, terá consequências desastrosas para a economia mundial. Mais uma vez, esse é um dos principais motivos pelos quais o presidente Trump está procurando uma saída. Ele gosta de falar sobre abrir o Estreito de Hormuz. Tudo o que posso dizer é, boa sorte com isso. Se fosse fácil, já teríamos feito antes. Não acho que possamos abrir o Estreito de Hormuz. Você deve se lembrar que não faz muito tempo o presidente Trump falava sobre escoltar petroleiros no Golfo Pérsico, e a Marinha basicamente disse a ele que isso não era possível. Esses navios de guerra americanos, seriam vulneráveis demais. Então não acho que eles possam abrir o estreito. Outra coisa a lembrar é que se eles realmente destruírem a infraestrutura de petróleo nos estados do Golfo, não importa se o Estreito de Hormuz está aberto ou não, porque não haverá petróleo saindo de lá. E se destruírem as usinas de dessalinização e as instalações de petróleo nos estados do Golfo, na prática não restarão mais estados do Golfo. Quero dizer, a questão é que os iranianos têm opções aqui. Eles podem jogar duro e as consequências seriam devastadoras para os estados do Golfo. E como eu disse, não importaria se os estreitos estivessem abertos ou não. Mas não acho que vamos abrir os estreitos de qualquer maneira. Também não acho que vamos colocar navios de guerra no Golfo Pérsico. Então acredito que de uma forma muito importante, os iranianos estão no controle da situação. Clint, se eu puder fazer uma observação histórica,
que remete a uma questão que você levantou antes, relacionada à dominância na escalada, ao poder aéreo e até à decapitação. Se voltarmos ao período anterior à Primeira Guerra Mundial, como todos sabemos, as guerras antes da Primeira Guerra Mundial não tinham uma dimensão aérea. As guerras eram travadas entre exércitos e marinhas. E foi na Primeira Guerra Mundial que vimos pela primeira vez forças aéreas sendo empregadas pelas forças combatentes na Europa. Então, depois da guerra, nas décadas de 1920, 20 e 30, antes da Segunda Guerra Mundial, desenvolveram-se forças aéreas independentes. Essas forças aéreas passaram a se interessar muito pelo bombardeio estratégico, que é outra forma de dizer bombardeio de longo alcance. A ideia era, e isso é claro, era popular entre as forças aéreas do mundo todo e entre os teóricos da aviação, que uma força aérea, sozinha, poderia vencer uma guerra de forma independente. Em outras palavras, não seria mais necessário vencer a guerra em terra ou no mar. Bastaria usar a força aérea para atacar o território inimigo, sua economia, sua população, suas forças militares, o que fosse, e fazer aquele país se ajoelhar apenas com o poder aéreo. E de uma forma muito importante, testamos isso na Segunda Guerra Mundial e já testamos essa teoria muitas vezes desde então. Agora, ainda há algumas pessoas que acreditam que é possível fazer coisas mágicas com o poder aéreo estratégico, o que novamente é outra maneira de dizer apenas com o poder aéreo. Mas o fato é que existem limites reais para o que se pode fazer. Não há dúvida de que você quer ter uma força aérea poderosa se for para a guerra. E não há dúvida de que, em alguns casos, o bombardeio estratégico ajuda a vencer uma guerra. Mas o poder aéreo estratégico, por si só, não pode vencer uma guerra. Simplesmente não pode. O registro histórico é inequivocamente claro quanto a isso. Então, quando você vai à guerra contra um país como o Iraque em 2003, você definitivamente usa o poder aéreo. Você se lembra do choque e pavor, Glenn? Foi a Força Aérea Americana bombardeando o Iraque antes de enviarmos as forças terrestres. O bombardeio estratégico veio antes da entrada das tropas em solo. Mas o fato é que, para provocar uma mudança de regime e conquistar uma vitória decisiva no Iraque, tivemos que usar o poder terrestre. Tivemos que enviar forças terrestres. Não podíamos fazer isso apenas com o poder aéreo. Avançando para o presente, esta é uma campanha em que não temos tropas em solo. Não há poder terrestre. E estamos falando em fazer isso apenas com o poder aéreo. Estamos falando em fazer isso com bombardeios estratégicos. É disso que se tratava a estratégia de decapitação nas fases iniciais da guerra. E quando as pessoas agora falam sobre subir na escada da escalada, quando você ouve Pete Hegseth anunciando que vamos punir o Irã mais hoje do que em qualquer um dos últimos 11 dias, o que eles realmente estão dizendo é que vamos vencer esta guerra com poder aéreo estratégico, apenas com poder aéreo. Não precisamos de forças terrestres. O registro histórico, mais uma vez, é inequivocamente claro sobre isso. Não se pode vencer guerras, especialmente contra adversários formidáveis, apenas com poder aéreo. Simplesmente não funciona. Então aqui estamos em um mundo onde não temos tropas em solo, e o presidente Trump não quer colocar tropas em solo. Quero dizer, tropas sérias em solo. Vamos conquistar o Irã da mesma forma que conquistamos o Iraque? Acho que não. Então, é claro, o resultado final é que estamos contando apenas com o poder aéreo estratégico. E o que vamos fazer? Vamos punir o Irã como nunca foi punido antes. Não há dúvida disso. Se soltarmos as forças aéreas americana e israelense sobre o Irã, elas vão causar um enorme impacto. Vão infligir uma quantidade enorme de punição, uma quantidade enorme de danos ao Irã. Não há dúvida disso. Mas, novamente, o registro histórico é claro. Os países conseguem suportar esse tipo de punição. Veja o que fizemos na Segunda Guerra Mundial. Veja o que fizemos na Coreia. Veja o que fizemos no Vietnã. É possível infligir uma punição massiva sobre populações civis, e ainda assim os países continuam lutando.
Uh, and in terms of military, E em termos de punição militar e alvos, não vamos conseguir eliminar todos esses mísseis balísticos e drones. Eles vão continuar lançando mísseis balísticos e drones contra Israel, contra os estados do Golfo e contra ativos militares americanos. Portanto, o bombardeio estratégico provavelmente não vai produzir uma vitória decisiva, a menos que ocorra um milagre. E eu não acredito em milagres. Espero estar errado. Espero que esta guerra chegue ao fim, mas não acho que isso vá acontecer. E acredito que o registro histórico está do meu lado. Então, quando Pete Hegseth e o presidente Trump falam sobre domínio da escalada e sobre atacar o Irã mais do que nunca, não acredite nisso. Não acredite que isso vai funcionar. Não funcionou no passado e não há motivo para achar que vai funcionar agora. It hasn't worked in the past, and there's no reason to think it's going to work now. Sim, esse é um problema. Como pôr fim a uma guerra depois que ela começa. Acho que foi Otto von Bismarck quem observou que era fácil atrair o urso russo para fora de sua toca, mas difícil fazê-lo voltar. Pode-se dizer o mesmo sobre os iranianos aqui, porque eles não queriam essa guerra. Mas agora que ela começou, acho que é muito perigoso para eles se ela terminar em termos que permitam que tudo se repita novamente. Então, sem traçar paralelos demais com os russos, também acho que para eles agora, restaurar sua capacidade de dissuasão para garantir que ninguém siga esse caminho outra vez é, digamos, um objetivo fundamental. Mas essa comparação com o Iraque, veja bem, quero dizer, mesmo que alguém decidisse enviar tropas terrestres, o Irã é quase 4 vezes maior que o Iraque e tem quase o dobro da população. É um país imenso. Não sei, achei estranho pensar que a introdução de algumas tropas curdas seria suficiente para dominá-lo. Quero dizer, como você disse, isso provavelmente contribuiria bastante para causar destruição e desorganização. Mas em termos de ter um objetivo além de simplesmente provocar morte e caos, não está claro. É daí que vem o erro de cálculo, então, porque a ideia de que se poderia mudar um regime apenas com uma força aérea, tinha que haver um plano. Parece ter sido uma mudança de regime. E novamente, neste país, na Noruega, tivemos de fato um líder político de um dos partidos que foi ao Facebook ou ao Twitter e escreveu que, bem, agora o regime iraniano havia caído porque viram que Khamenei tinha sido assassinado. Então é isso, o governo acabou. Quero dizer, é esse o tipo de pensamento em que há um homem mau, e se simplesmente matarmos o homem mau, o regime desaparece? É muito difícil de acreditar. É incrivelmente estúpido, se for esse o caso. O fato de haver líderes políticos que pensam e se comunicam dessa forma faz parecer que não há ninguém no comando, imagino. Bem, alguns pontos. Acho que a estratégia inicial, e já mencionamos isso em comentários anteriores, era a decapitação. E então, se a decapitação não funcionasse, acredito que pensávamos poder puni-los de maneiras que os forçassem a levantar as mãos e se render. Teríamos domínio da escalada. E essa é outra forma de dizer que achávamos que poderíamos fazer isso apenas com poder aéreo. Agora, muito importante, o governo foi avisado por pessoas de dentro. 2 grupos de pessoas de dentro, antes da guerra, que isso provavelmente não funcionaria. Você deve se lembrar do general Keeney, que era o chefe do Estado-Maior Conjunto e foi escolhido a dedo pelo presidente Trump para o cargo. Lembre-se, ele o tirou da aposentadoria. Ele era apenas um general de 3 estrelas. O presidente Trump o tirou da aposentadoria, promoveu a general de 4 estrelas e o nomeou presidente do Estado-Maior Conjunto. Portanto, ele era, de uma forma muito importante, o general de Trump. Com muito mérito, o general King disse ao presidente Trump que não tínhamos uma opção militar viável. Isso foi antes de 28 de fevereiro. Além disso, o Conselho Nacional de Inteligência, que é independente do general King, fez um estudo antes da guerra que dizia que era improvável conseguir uma mudança de regime e encerrar essa guerra rapidamente.
Essa foi uma análise cuidadosa feita pelo Conselho Nacional de Inteligência, realizada por pessoas de dentro do governo. Então havia duas coisas, luzes laranja piscando, se não vermelhas, bem na frente do presidente, que ele simplesmente ignorou. E como eu disse antes, temos uma vasta literatura sobre guerras aéreas, sanções e mudança de regime, que qualquer pessoa pode facilmente acessar e entender quais são as conclusões principais. Não é uma literatura complexa no sentido de que quase todos concordam que o poder aéreo sozinho, ou o bombardeio estratégico, não vence guerras. Que as sanções têm limites reais e que a mudança de regime é extremamente difícil. Antes de tudo, é quase impossível sem forças terrestres. Mas mesmo com forças terrestres, todo o processo é extremamente difícil. A literatura é inequivocamente clara quanto a isso. Então, quando você combina o que sabemos de análises anteriores feitas por estudiosos e analistas de políticas, com o fato de que o general Keane e o Conselho Nacional de Inteligência alertaram o presidente para não fazer isso, e quando apenas 20% do povo americano aprovou, enquanto o restante não, é preciso refletir sobre isso. Apenas 20% dos americanos estavam entusiasmados com essa guerra. Os outros 80% ou se opunham ou não tinham certeza. Ir para a guerra, sabe, nessas circunstâncias, é algo bastante notável. E você acaba se perguntando o que Trump estava pensando. Como ele pôde ter feito isso? E quando olhamos para onde estamos hoje, considerando tudo o que acabei de dizer, não é nada surpreendente que estejamos em uma verdadeira confusão, sem uma saída aparente. Não é nada surpreendente. O que está acontecendo agora é consistente com o registro histórico. E só para acrescentar mais uma dimensão a isso, volte à Guerra de 12 Dias em junho passado. A Guerra de 12 Dias entre Israel e os Estados Unidos de um lado e o Irã do outro. Foram os israelenses e os americanos, não os iranianos, que quiseram encerrar aquela guerra após 12 dias. A decapitação não funcionou naquela guerra. Nós não tivemos domínio da escalada naquela guerra. Quero dizer, de que mais evidência você precisava antes de 28 de fevereiro para perceber que isso era uma má ideia? Mas mesmo assim, Trump entrou de cabeça, junto com Netanyahu, que, é claro, o pressionava e prometia uma vitória rápida. E aqui estamos nós. Veja, esse é um ótimo ponto. Isso torna tudo ainda mais extraordinário. O fato de já termos tido essa guerra em junho por 12 dias, e foram os mesmos problemas. Quero dizer, a escassez de armas foi uma questão central. Foi por isso que tiveram que pôr fim a ela. E claro, como era apenas com Israel, o Irã estava mais disposto a encerrar. Mas como? Te surpreende que os estadunidenses não tenham se preparado melhor para essa guerra? Que não tivessem mais armas? Porque ouvi dizer que eles só se prepararam por algumas semanas, no máximo. Ou foi apenas uma suposição de que se não desse certo, poderiam simplesmente interromper de novo depois de 12 dias, como da última vez. Bem, você está presumindo que o presidente Trump é um pensador racional e legalista, certo? Você está presumindo que ele faz a análise cuidadosa que você ou eu faríamos se estivéssemos levando nossos países à guerra. Mas não é assim que ele age. E é claro, ao ouvi-lo falar, que ele tem todas essas imagens na cabeça que não têm nenhuma semelhança com a realidade. Ele está constantemente dizendo coisas que simplesmente não são verdadeiras. E se ele acredita nelas, dá para entender por que faz coisas tolas. Recentemente ele tem dito que, antes de tudo, o Irã possui armas que não são precisas de forma alguma, que todas são imprecisas. Nada poderia estar mais longe da verdade. Eles têm mísseis balísticos e drones altamente precisos. Não todos os mísseis balísticos, é claro, mas muitos deles, e certamente quase todos os drones. Mas dizer que eles têm um arsenal de armas que são todas imprecisas é uma coisa tola de se dizer. E além disso, ele fez o comentário absurdo de que o Irã tem mísseis Tomahawk.
Não há como o Irã ter mísseis Tomahawk. Como ele pôde dizer isso? E então ele conta todas essas histórias sobre como dizimamos a capacidade nuclear do Irã no ano passado. Basicamente apagamos do mapa. Mas agora descobrimos que isso não era verdade. O urânio enriquecido a 60% que o Irã tinha antes do início da Guerra de 12 dias, antes de os Estados Unidos bombardearem aqueles locais nucleares iranianos criticamente importantes em 22 de junho de 1965. Apesar de tudo isso, o material nuclear iraniano enriquecido a 60% ainda está lá. Nós não o destruímos, mas ele disse que sim. We didn't destroy it, but he said we did. So you never know exactly what he's thinking, but it does. Então nunca se sabe exatamente o que ele está pensando, mas parece bastante claro que muitas das imagens que ele tem na cabeça não correspondem à realidade. E nessa circunstância, dá para entender como ele poderia ser ludibriado por alguém, como o primeiro-ministro Netanyahu, levando-o a acreditar que poderia vencer de forma rápida e decisiva. E aliás, se havia uma pessoa dizendo a ele que tudo isso daria certo, de maneira quase mágica, e que viveríamos felizes para sempre após uma rápida vitória militar contra o Irã, essa pessoa era o primeiro-ministro Netanyahu. Ele vem argumentando há muito tempo que o regime no Irã era vulnerável e que tudo o que precisávamos fazer era atacá-lo com força para que ele desmoronasse. E aparentemente, líderes mais moderados assumiriam o poder no Irã, dispostos a ser subservientes aos Estados Unidos e a Israel. To be subservient to the United States and Israel, but we just had to show that we had the courage. Mas nós só precisávamos mostrar que tínhamos a coragem de, estas são palavras do primeiro-ministro Netanyahu, que tínhamos a coragem de realmente atingir o Irã com força, de seguir uma estratégia de mudança de regime. E Netanyahu, há sabe-se lá quanto tempo, vinha tentando fazer com que os Estados Unidos fizessem isso. Ele vinha tentando nos arrastar para uma guerra contra o Irã, prometendo que isso resultaria numa grande vitória. Mas todos os presidentes antes de Trump, incluindo o presidente Biden, evitaram cair nessa armadilha, porque todos entenderam que era uma armadilha e que não alcançaríamos uma vitória rápida e decisiva. Mas de qualquer forma, parece que o primeiro-ministro Netanyahu enganou o presidente Trump, convencendo-o de que venceríamos de forma rápida e decisiva. E nós não conquistamos essa vitória rápida e decisiva. We have not won that quick and decisive victory. I guess that's another great irony here, that is, Acho que essa é mais uma grande ironia aqui. Todo o argumento é que os iranianos são, você sabe, um ator irracional, enquanto agora vemos esse tipo de retórica descontrolada vindo da Casa Branca. Nas últimas 24 horas, vi Trump afirmar que os iranianos disseram a Witkoff que insistiriam em desenvolver armas nucleares de qualquer maneira, que o Irã iria dominar todo o Oriente Médio se não tivéssemos atacado primeiro, que talvez tivéssemos 3 dias antes de os iranianos atacarem os Estados Unidos. E novamente, com esse ataque à escola de meninas, matando 160 garotas, muito jovens também, muitas delas entre 8 e 10 anos, parti do pressuposto de que isso foi pelo menos bem. Acho que é uma suposição segura que foi um erro. Sabe, ninguém, espero eu, atacaria e mataria deliberadamente 160 meninas jovens. Mas eu não entendo. Primeiro disseram que era um míssil iraniano, depois descobrimos que era um Tomahawk. Então toda a administração dele muda de ok. O Irã não bombardeou nem matou essas meninas por conta própria, para sugerir que o Irã de alguma forma poderia ter um Tomahawk. Quer dizer, ninguém mais na administração sairia por aí com uma declaração tão absurda. Parece que os governos sempre mentem. Todos os governos. Mas isso realmente leva a coisa a um novo nível, a ponto de a credibilidade, não apenas de Trump, mas dos Estados Unidos, poder estar em risco. E sabe, isso é um ativo não material, por assim dizer, mas ainda assim muito vital, ao que parece. I think if you look at both Iran and Russia, Bem, acho que, se você observar tanto o Irã quanto a Rússia, goste ou não dos regimes desses dois países, os líderes, e aqui estamos falando de Putin no caso da Rússia, e claro, do Ayatollah Khamenei e agora de seu filho, todas as evidências mostram que esses regimes são racionais, que pensam de forma estratégica,
Quero dizer, só para fazer uma transição para o Putin por um instante, Putin é um pensador estratégico de primeira linha. Não sei como alguém poderia discordar disso. A ideia de que ele é algum tipo de tolo desconectado da realidade não faz sentido. Você não precisa gostar do que ele está fazendo. Pode achar que ele errou ao invadir a Ucrânia, eu entendo isso. Mas ele pensa de maneira muito lógica. Acho que ele tem uma mente estratégica poderosa. I think he has a powerful strategic mind. And I think if you look at the Iranians, you listen to the foreign minister. E eu acho que, se você observar os iranianos, se ouvir o ministro das Relações Exteriores falar, ele é uma pessoa impressionante. Novamente, você não precisa gostar do regime iraniano e pode ver o Irã como um adversário. Mas eu acho que é muito importante, quando se está em guerra e tentando avaliar o outro lado, fazer isso de maneira racional e legal. E se o outro lado é inteligente e astuto, você reconhece esse fato e o leva em consideração ao elaborar seus planos para lidar com o adversário. Tudo o que eu diria é que os Estados Unidos, ao lidar com a Rússia, com a China também e com o Irã, estão lidando com líderes nesses países que são inteligentes e sabem pensar estrategicamente. Mas então, quando você olha para os europeus e para os americanos, especialmente o presidente Trump e o secretário de Defesa Pete Hegseth, e ouve o que eles dizem, você pensa, não está claro se essas pessoas entendem o básico de Estratégia 101, não está claro se eles estão agindo de forma racional e legal. E às vezes acho bastante assustador ouvir o presidente Trump falar sobre determinado assunto, porque as coisas que ele diz simplesmente não são verdadeiras. Novamente, a questão sobre o Irã ter mísseis Tomahawk, isso simplesmente não é um argumento plausível. Além do fato de não ser verdade, não é plausível. E ele conta histórias assim o tempo todo. Então acho que quando olhamos para o nosso lado da equação, o quadro não é nada bonito. It's not a pretty picture. Well, you have no, definitely you have written a book on this. Bem, você tem... Não, com certeza. Você escreveu um livro sobre esse tema, intitulado Por que os líderes mentem? A verdade sobre a mentira na política internacional. Como você entende isso, então? Ou por quê? Porque eu me lembro do seu livro, e um dos principais argumentos era que frequentemente encontramos mais mentiras vindas de democracias liberais. Lembro que citei isso uma vez em uma discussão sobre propaganda política, porque muitas vezes retratamos a propaganda como algo que só vem de estados autoritários. Mas, se voltarmos a Walter Lippmann, Edward Bernays, todos os estudiosos originais da propaganda, todos eles destacaram que, se você vive em uma democracia liberal, essencialmente a soberania foi transferida para o povo, então há uma necessidade maior de gerenciar as massas. Havia mais demanda por propaganda nesse contexto, mas nós propagandeamos o próprio conceito de propaganda para significar apenas o que os outros fazem. Você tem alguma conclusão sobre por que ou como chegamos a isso? Porque, como eu disse, as histórias na mídia são inacreditáveis. Não têm credibilidade alguma. Glenn. Let me make a couple points. Com licença, Glenn. Deixe-me fazer alguns pontos. Em primeiro lugar, no livro que escrevi sobre a mentira, uma das coisas que se descobre é que não há muitas mentiras contadas por estados a outros estados. Um dos motivos é que, se você mente o tempo todo, a mentira se torna uma ferramenta ineficaz. Em outras palavras, mentir só funciona quando o outro lado suspeita que você está dizendo a verdade. Portanto, se você é um mentiroso habitual, mentir é apenas uma perda de tempo. Fiquei realmente surpreso ao descobrir, quando escrevi o livro, que muitas pessoas nas minhas audiências se recusavam a acreditar no argumento de que os estados não mentem muito entre si. E o argumento que apresentei foi que se vê mais mentiras de líderes de estado para seus próprios públicos do que de líderes de estado para outros líderes. E isso é contraintuitivo. And this is counterintuitive, and I found it hard to swallow at first, but I just gave you the logic. No começo, achei difícil de engolir, mas acabei de te apresentar a lógica. Agora, como você apontou, também percebi que em democracias, os líderes têm mais probabilidade de mentir do que em autocracias, pelas razões que você mencionou. Então vemos vários casos de presidentes mentindo para o público,
E claro, este livro foi escrito antes do presidente Trump. Então, como o presidente Trump se encaixa nesse livro? Antes de tudo, o presidente Trump não mente em muitas ocasiões, porque ele realmente acredita no que está dizendo. O que é mais assustador do que se ele estivesse mentindo, certo? Acho que ele realmente acredita em muitas dessas declarações que faz e que tem pouca semelhança com a realidade. Eu não ficaria surpreso, por exemplo, se ele acreditasse que o Irã tem mísseis Tomahawk. I wouldn't be surprised, for example, if he believes that Iran has Tomahawk missiles. He has a lot of false beliefs firmly embedded. Ele tem muitas crenças falsas profundamente enraizadas em sua mente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu realmente acho que ele conta muitas mentiras. Pode-se argumentar que ele mente quase o tempo todo, está constantemente mentindo. Mas o fato é que essas mentiras são ineficazes porque todo mundo sabe que ele está mentindo. Ele simplesmente diz o que pensa. Como eu disse antes, ele pode acreditar em algumas dessas coisas. E se acredita, então não são mentiras. Mas há outras ocasiões em que ele diz coisas que precisa saber que não são verdadeiras. O fato de ele contar tantas mentiras significa que mentir não é uma ferramenta eficaz para ele. Mentir, novamente, só funciona quando as pessoas acham que você é alguém que fala a verdade ou que não vai mentir. Se você e eu temos um relacionamento pessoal há 25 anos e tivemos um grande número de interações, você, o Glenn e eu, certo? E eu sempre fui sincero com você. Então é fácil para mim mentir para você porque você confia em mim e baixa a guarda. Mas se você lida comigo há 25 anos, somos amigos, e você sabe que eu minto o tempo todo, então eu realmente não consigo me safar com uma mentira significativa, porque você simplesmente não confia em mim. Entende a lógica? Então eu acho que, em relação ao presidente Trump, o fato de ele mentir não faz tanta diferença assim. Isso não traz nenhum benefício para ele. E, na verdade, como algumas pessoas acham que às vezes ele realmente acredita no que diz, você acaba pensando que ele não está com todas as faculdades mentais em ordem. Bem, fico feliz que você tenha mudado um pouco o foco para a Rússia, porque isso parece ser um componente importante agora, por dois motivos. Acho que o primeiro seria: como você vê o envolvimento da Rússia aqui? Tem havido muito barulho na mídia dizendo que os russos estão fornecendo informações de inteligência ao Irã para atacar alvos americanos. Eu meio que presumi que isso estava acontecendo. Também presumi que os chineses estivessem fazendo o mesmo, já que eles têm uma preocupação, é claro, de que o Irã possa ser derrotado. E também porque os Estados Unidos estão fazendo exatamente a mesma coisa na Ucrânia. Então, o que você acha da extensão do envolvimento russo? E como você acha que essa guerra está afetando a nossa guerra na Ucrânia neste momento? Acho que, começando pela última parte da sua pergunta, esta guerra é uma ótima notícia para os russos. Em primeiro lugar, isso significa que os Estados Unidos estão desperdiçando recursos preciosos nessa luta, que poderiam de outra forma ser dados aos europeus ou permitir que os europeus comprassem para fornecer aos ucranianos. Acho que não há dúvida de que isso está prejudicando os esforços da Ucrânia no campo de batalha, porque estamos gastando enormes quantidades de munições nessa guerra. Você sabe, Patriots, THAADs, coisas desse tipo estão sendo usados. E, aliás, você vai notar que estamos trazendo THAADs e Patriots do leste asiático para o Oriente Médio. E isso significa que estamos enfraquecendo nossa capacidade de dissuasão contra a China. Estamos enfraquecendo nossa política de contenção em relação à China. Mas voltando aos russos, os russos entendem perfeitamente que isso vai ter efeitos prejudiciais para os ucranianos. Além disso, como você sabe, os Estados Unidos têm trabalhado incansavelmente e o Ocidente tem trabalhado incansavelmente para causar danos à economia russa. Essa guerra vai ter o efeito oposto.
Se o fluxo de petróleo e gás do Golfo Pérsico for drasticamente reduzido, isso significa que a demanda por petróleo e gás russos vai aumentar. E já vemos evidências de que os Estados Unidos estão dispostos a permitir que a Índia compre mais petróleo dos russos, porque a Índia está sofrendo como resultado da interrupção no Golfo. Portanto, economicamente, isso é uma ótima notícia para a Rússia. E, novamente, em termos de campo de batalha, também é uma ótima notícia. And again, in terms of the battlefield, it's wonderful news. So I think this is a net Então, positive. acho que isso é um resultado positivo para os russos, desse ponto de vista. Com relação ao que os russos estão fazendo para ajudar os iranianos, como você sabe, é difícil dizer. Acho que está bastante claro que os russos estão fornecendo inteligência aos iranianos. E essa inteligência está ajudando os iranianos a travar a guerra. Isso também está limitando o que os americanos e os israelenses podem fazer para se defender contra os mísseis balísticos iranianos. Portanto, acredito que isso está quase certamente acontecendo. Eu não ficaria surpreso se em algum momento, caso o Irã precise de petróleo, os russos fornecessem petróleo ou gás aos iranianos. É difícil dizer com certeza o que está acontecendo lá, mas essa é outra possibilidade. Era até sprays, se tivesse fornecida algumas armas antes da guerra. Me vem a fornecer armas durante a guerra. O que exatamente eles vão fornecer em termos de números e qualidade? Quem sabe? Mas eu não ficaria surpreso se os russos e também os chineses estivessem ajudando os iranianos. Ambos os países obviamente têm um interesse profundo em ver o Irã derrotar os Estados Unidos e Israel nesta guerra. Quero dizer, se você ou eu estivéssemos jogando a favor da China ou da Rússia, gostaríamos de ver os Estados Unidos sofrerem uma derrota humilhante em sua luta contra o Irã. Portanto, os incentivos para a Rússia e a China ajudarem o Irã são grandes. Exatamente o que eles estão fazendo é difícil dizer, mas parece que estão ajudando, especialmente no que diz respeito à inteligência. E isso está complicando o nosso problema. Parece que outro benefício para os russos, no entanto, seria, eu acho, melhorar sua imagem dentro do Irã. Porque se você der um passo para trás e olhar o quadro mais amplo ao longo dos últimos séculos, os iranianos e os russos travaram várias guerras entre si. E há todos os motivos do mundo para os iranianos também desconfiarem dos russos. Esta é, eu diria, uma boa oportunidade para os russos serem vistos como salvadores em vez de inimigos, ou como alguém que os trairia na hora mais crítica. Mas minha última pergunta era realmente sobre a Europa, porque ela também respondeu de maneiras muito estranhas. A União Europeia, é claro, está dando seu total apoio, pelo menos retoricamente. Acho que Merz agora se posiciona como o principal aliado de Trump, pronto para apoiar qualquer coisa que Trump queira fazer. Os britânicos também são obviamente favoráveis, mas no início não queriam enviar armas. Agora querem enviar armas, mas Trump não quer isso, porque, segundo ele, eles já venceram. Como você entende a posição europeia nisso tudo? Qual é a relevância da participação francesa, na sua opinião? Como a Europa é impactada por essa guerra? Porque nós acabamos de nos cortar, ou como gostamos de dizer, nos libertar da energia russa, e agora os iranianos estão nos libertando da energia do Oriente Médio. Parece que não há muito mais vindo em nossa direção. Acho que as consequências econômicas para a Europa, caso esta guerra escale e alguns dos cenários que descrevemos no início do programa se concretizem, seriam catastróficas. E acredito que as elites europeias entendem isso. Acho que elas realmente gostariam que esta guerra nunca tivesse começado. Esta é uma guerra que não é boa para a Europa. Mas como quase sempre acontece, os europeus fazem basicamente o que os americanos querem que façam. Estão bajulando os americanos e apoiando o esforço de guerra dos Estados Unidos, deixando de condenar os Estados Unidos e Israel por esta guerra de agressão descarada, por assassinarem o líder de um país estrangeiro. Os europeus não estão condenando isso, exceto os espanhóis.
The Europeans are not condemning this, safe for the Spanish. It's really what you would expect. E é exatamente o que você esperaria dos europeus. O que motiva isso, como já discutimos muitas vezes antes, Glenn, é o medo europeu de que os Estados Unidos deixem a Europa, ou pelo menos reduzam significativamente sua presença militar. Os europeus não querem isso. Eles querem manter a OTAN intacta, manter os americanos totalmente comprometidos com a Europa. E as elites europeias acreditam que a única maneira de fazer isso é bajular os Estados Unidos. E, neste caso, bajular o presidente Trump. Então, como era de se esperar, os europeus estão seguindo o flautista. A questão é, os europeus importam em termos de vencer esta guerra? E a resposta é não. Quero dizer, quem se importa se os europeus se envolvem ou não? Talvez eles ajudem um pouco nas margens, mas isso simplesmente não importa neste momento. Não há nada que os europeus possam fazer para afetar fundamentalmente o equilíbrio de poder entre o Irã de um lado e os Estados Unidos e Israel do outro. Quero dizer, o presidente Macron fala como se estivéssemos em 1799 ou 1805, quando a França estava sob Napoleão e era de longe o estado mais poderoso da Europa. Era o Godzilla da Europa, e a França podia fazer X, Y e Z. Esses dias ficaram para trás há muito tempo. A França tem muito pouca capacidade militar e certamente pouca habilidade para influenciar os acontecimentos no Oriente Médio. Portanto, isso não faz muita diferença. Esta guerra será decidida entre os iranianos de um lado e os americanos e israelenses do outro. E o que está no interesse desses três atores é o que realmente importa aqui. Do ponto de vista da Europa, a triste verdade é que seus interesses serão amplamente ignorados, porque os americanos simplesmente não vão prestar muita atenção aos interesses europeus. Nós não nos importamos tanto com a Europa. O presidente Trump vê os europeus com desprezo. A ideia de que ele vai se esforçar para ajudar a Europa não é um argumento sério. Na verdade, se os europeus saírem prejudicados no processo, imagino que o presidente Trump achará isso algo bom. Ele tem desprezo pelas elites europeias. Portanto, a Europa está em sérios apuros. Tudo começou com a guerra na Ucrânia, e essa guerra apenas torna uma situação ruim muito pior. Parece que, mais uma vez, eu sempre concordei com a ideia de que os Estados Unidos são o pacificador e que a Europa vai enfrentar muitos problemas de fragmentação. Não tanto uma questão de se, mas de quando os Estados Unidos se retirarem. Mas parece que os esforços atuais para manter os Estados Unidos lá só vão fragmentar a Europa mais rapidamente, porque querem mantê-los lá prolongando a guerra na Ucrânia, o que significa que estamos nos voltando contra os eslovacos, os húngaros, simplesmente os ignorando. Ou agora que Meloni estava sentada ao lado de Trump, e Trump podia simplesmente insistir, ameaçando a Espanha. E você sabe, Meloni tem que ficar ali obedientemente, sem dizer nada crítico, porque precisa demonstrar lealdade a Trump. E agora, é claro, estão alienando os espanhóis. Então parece que os europeus estão sempre escolhendo o pior dos dois mundos. É algo realmente extraordinário de se observar. Não inspira muito otimismo. Deixe-me fazer uma afirmação radical, Glenn. Acho que se pode argumentar que é do interesse dos europeus, na prática, seguir o modelo espanhol em relação aos Estados Unidos, jogar duro com os Estados Unidos, dizer a Washington que eles vão melhorar muito suas relações com a China, que vão comercializar com a China, inclusive em tecnologias sofisticadas. E se os americanos não gostarem disso, bem, então faremos um acordo. Mas enquanto isso, vamos mudar fundamentalmente nosso relacionamento com a China. Além disso, no que diz respeito ao Oriente Médio, vamos condenar o que vocês estão fazendo nos termos mais duros possíveis. E nós vamos até procurar maneiras de puni-lo. Vamos condená-lo por iniciar uma guerra de agressão. Vamos condená-lo por colaborar com os israelenses e travar um genocídio.
vamos condená-lo por assassinar o Ayatollah Khomeini, adotando uma estratégia realmente dura com os Estados Unidos. E considerando que os Estados Unidos precisam da Europa de várias maneiras, isso dará aos europeus certa influência para que possam proteger seus próprios interesses. O que estamos dizendo aqui é que ao bajular constantemente os americanos, ao lamber as botas do presidente Trump, você se coloca em uma situação em que seus interesses não estão protegidos. E, na verdade, seus interesses são prejudicados. E você está se metendo em mais e mais encrenca à medida que os anos passam. É assim que eu veria a situação se fosse europeu. Mas, novamente, este é um argumento radical, e as mentes dos europeus foram moldadas para pensar que isso é heresia, que os argumentos que estou apresentando estão errados, simplesmente errados. Não precisamos analisá-los, apenas os descartamos de imediato. Aprendemos o tempo todo que a única maneira de lidar com os Estados Unidos é sendo gentis e subservientes. Isso pode ter sido verdade em algum momento, mas não acho que seja o caso com o presidente Trump. E fico surpreso que eles ainda não tenham percebido isso. Acho que o líder espanhol já percebeu. O presidente Trump é um típico valentão. De muitas maneiras, os Estados Unidos são um país que age como um valentão, e há muito tempo tem esse comportamento. Mas o presidente Trump é um valentão clássico. A única maneira de lidar com um valentão é enfrentá-lo. Se você demonstrar fraqueza, o valentão vai passar por cima de você. E claro, é isso que o presidente Trump está fazendo com os europeus. Ele passa por cima deles. Ele não presta atenção aos interesses deles. Faz o que acha que é do interesse da América. E se isso prejudica os europeus, azar o deles. Essa é a abordagem dele. Seria de se esperar que os europeus já tivessem aprendido isso e alterado suas políticas em relação aos Estados Unidos de maneira fundamental, mas aparentemente não é o caso. Não, eu só gostaria de dizer que não acho isso nada radical. Sempre enfatizo que o parceiro mais importante para a Europa deve ser os Estados Unidos. Mas se quiser manter essa relação, então veja bem, a Europa deve fazer exatamente o oposto do que seus instintos mandam. Ou seja, não colocar todos os ovos na mesma cesta. O que se deve fazer é diversificar, trabalhar com os russos, os chineses, os indianos e outros. Porque, se houver essa interdependência assimétrica, em que todas as relações da Europa dependem dos Estados, mas a Europa não é realmente tão importante para usar essa assimetria, os Zé podem passar por cima da Europa, e a relação deixa de ser sustentável. Portanto, se quiser preservar a relação, é preciso um equilíbrio de dependência. Diversificar também. Quero dizer, essa é a lógica dos russos. Para eles, a relação com a China é a mais importante que tem. Mas também percebem que há uma assimetria aí, que acabariam ficando dependentes demais da China em comparação com a dependência da China em relação à Rússia. Então reconhecem que se quiserem que a relação com os chineses funcione, também precisam se diversificar. Eles também lidam com os indianos e outros. Mas acho que a mentalidade na Europa é simplesmente, bem, os Estados Unidos são um parceiro liberal e democrático, então vamos mostrar nossa lealdade. Vamos nos cortar dos russos, nos cortar dos chineses, talvez ameaçar um pouco os indianos, e então os americanos nos recompensarão por nossa lealdade. E sabe, sentar-se diante da mesa dele, chamá-lo de papai, e de alguma forma tudo ficará bem. É muito estranho. Eu não entendo de onde vem esse raciocínio. Com relação à Índia, tenho feito várias palestras lá recentemente e estive em Mumbai há pouco tempo. Meu conselho aos indianos, e digo isso com certo pesar como americano, é que se eu fosse indiano, não me aproximaria demais dos Estados Unidos. Como gosto de dizer, os Estados Unidos são um elefante fora de controle, e se a Índia se aproximar demais, pagará um preço por isso. Ela descobriu isso no ano passado, quando o presidente Trump impôs tarifas de 50% sobre a Índia. E acredito que essa lógica básica, que se aplica à Índia, também se aplica aos europeus.
Simplesmente não é bom se aproximar demais dos Estados Unidos, porque quando isso acontece, você entrega toda a vantagem, e os Estados Unidos usarão essa vantagem. And the United States will use that leverage. That's certainly true of President Trump. Isso é certamente verdade em relação ao presidente Trump. Então você quer dar aos Estados Unidos o mínimo de influência possível sobre você e quer maximizar a influência que tem sobre os Estados Unidos. Esse é o meu ponto sobre o comércio com a China. Os Estados Unidos têm um interesse direto em garantir que os países europeus não comercializem tecnologias sofisticadas com os chineses. Certo, mas isso me mostra que, portanto, os europeus têm poder de barganha. Outro step pode ameaçar tecnologias sofisticadas com os chineses. Os americanos não vão querer isso. E os europeus podem exigir um quid pro quo dos americanos a interromperem o fluxo de tecnologias de ponta para a China. Bem, muito obrigado, John, por dedicar seu tempo. Como sempre, aprendo muito ouvindo você. Então, obrigado e espero que você volte em breve. Obrigado por me receber, Glenn. Gostei da conversa. Só queria que o assunto não fosse deprimente.